Hoje o tema são os antioxidantes. Na verdade, hoje estão na moda. Toda a gente fala de antioxidantes e é uma preocupação geral. Mas será que nós sabemos tudo sobre antioxidantes? Nada melhor do que perguntar aos cientistas e a quem sabe de facto e na verdade sobre o assunto. Para isso temos nós aqui 3 especialistas. A Mary, o António e a Marta. Devia ter dito ao contrário, devia ter dito primeiro a Marta e o António, mas às vezes na cozinha nós atrapalhamos um pouco. Mas não seja por isso, e eu perguntava primeiro à Mary qual é de facto o que é que os antioxidantes nos fazem a nós, na nossa saúde, qual é o que é de mais importante na nossa alimentação. Yeah, I think you're asking me about the importance of antioxidants, Yes. In particular types of food. So the body. Mas estou 3 dias em Portugal e já falo português, já entendo tudo em português. The body naturally produces reactive molecules called radicals, and antioxidants play a role in making sure that we have the right number of radicals in our body, but not too many and not too few. So it's about balance. And the nice thing about antioxidants is that by removing the radicals, they can help the body succumb to oxidative stress, which is one of the oxidative stress can lead to the aging process, and it also leads to neurological diseases, complications with the brain. So the reason that we need to make sure that we eat antioxidants is so that the body doesn't age, so we stay nice and healthy. So perhaps one of us should talk a little bit about what types of antioxidants there are in these beautifully coloured foods, and I might ask Antonio to do that, shall I? Okay. Well, all the red and blue berries are very rich in antioxidants. I suppose you're going to use that one, which is goji, which is also very rich. O goji hoje está muito na moda e é considerado o antioxidante por excelência. Eu acho que até se exagerou um bocadinho porque em toda a parte parecia que tinha-se descoberto quase a pólvora dos antioxidantes, não é? E há um pouco de exagero nisso, não é? It's a bit exaggerated, yes, because we can measure in the laboratory, we can measure the antioxidant power of foods. And there is a very well-known scale that orders the foods according to that power. And among approximately 1,000 foods, that goji was ranked 27th, which is quite nice, of course, because 27 in 1,000. But there are some other common foods that rank even higher. Cinnamon, for instance, oregano, they rank higher. Many of the herbs that are common in Europe and are used as spices in food, they rank higher. É muito curioso falar da canela como antioxidante, porque muitas vezes a canela foi tida como até um sonorífero, ou seja, havia a ideia que a canela até fazia bem para adormecer as pessoas, que dava sono e que é um relaxante. Mas na verdade ela é um antioxidante e as pessoas ligam sempre os antioxidantes a tudo que seja frutos vermelhos, e o que também não é tudo verdade, não é? It's true, and chocolate, of course, chocolate powder is very rich in antioxidants. Às vezes nós usamos mal a palavra, porque chocolate e cacau são coisas diferentes. E muitas vezes... Cocoa powder, I should have said cocoa powder. Deve ser mais o cacau do que o chocolate, yes. Não é? Porque o chocolate, quando nós falamos de chocolate, as pessoas pensam logo numa tableta de chocolate e o chocolate já é uma coisa mais variada. Nós vamos fazer aqui um Sabayon e vamos usar para isso vinho do Porto. O vinho do Porto também é um antioxidante por ser um vinho. Yes, pretty much all red wines are rich in antioxidants. In this case, port wine is very rich in a molecule called resveratrol, which is very powerful antioxidant. And interestingly, there's this group of scientists that found out that resveratrol has a much more effective antioxidant effect when dissolved in alcohol rather than in water.
So the alcohol is important. It's not just a flavour component. It's actually enhancing the properties of Exactly. resveratrol. Exactly. Yeah. Interesting. However, yeah, So why don't we cook with port wine more often? I think we should. However, the best is to drink it in small amounts. And in moderation. In because, of course, moderation, it has because of quite the a lot sugar, of sugar in it as and well. the alcohol itself. Yes. But the thing is, these antioxidant molecules are very reactive when they're exposed to heat and light, and they tend to lose their antioxidant properties. So the best thing is to eat the berries as fresh products and to drink the wine just as it is. Mas quando o vinho é aquecido, ele perde algumas propriedades antioxidantes. Yes. Ou Because the seja, molecules react and they can form dimers, they can just degrade, and the active principle is not there anymore. ou seja, devemos comer o Sabayon e beber cálice de vinho do Porto. Yeah. É aquilo que durante muitos anos se ouviu, que falasse que era o grande enigma dos franceses, né? Em relação aos americanos, que eles bebiam vinho, comiam queijo e tinham menos doenças cardiovasculares que os americanos. Eu vou bater agora as gemas aqui com vinho do Porto, açúcar, e vamos bater aqui em banho-maria e mais 5 minutos isto ficará pronto, alto e fofo. Então isto já está um creme fofo, de 3 a 4 minutos. E eu ia fazer uma pergunta quase provocatória, que eu nunca estive com cientistas de astros, porque gostava imenso de perguntar como é que eles chegam àquelas conclusões de que ficam a não sei quantos milhares de anos-luz os astros, mas perguntava como é que chegam a esses princípios ativos das moléculas, como é que chegam, como é que sabem que estas moléculas, estas partículas das framboesas, dos morangos, da goji, nos fazem bem à saúde? Como é que chegam lá? Briefly, we take the berry or the fruit, whatever we want to study. We make an extract. We separate the components, the compounds that constitute that product. We analyze them. We characterize their structure, and we see what are the amounts in which they are present in that particular food, which helps to rank them according to their antioxidant properties. Once we have them in sufficient amounts, we can test them and see how they work in cells or in vivo. I mean, this means this means we can study them, for instance, in mice, to see what are the effects. We do that as well. Roughly, that's it. And I think we're also looking at just how reactive the molecules are. Many of these antioxidants are polyphenolics, and these are quite reactive structures themselves. They change when exposed to heat, and they change when exposed to light. And so this is particularly the reason why when you're cooking with these sorts of products, to treat them very lightly is important, and of course also as much as possible to eat the fresh fruits directly, because you're eating the right amounts of these antioxidant molecules. Not too many, of course, unless you eat lots and lots of fruits and berries, because too much can be just as bad as too little. Yeah, that's right. Ou seja, a quantidade também não é comer 2 kg de framboesas por dia, não é? É comer a quantidade certa. E qual é a quantidade certa? Como é que nós sabemos a quantidade certa de antioxidantes que nós temos que comer por dia? Isto traduzindo em frutos, ou traduzindo em sementes de goji, ou traduzindo em canela? It would be absurd to concentrate in only one type of food all the need that we have for antioxidants. Obviously, we had to eat several spoons of
cinnamon per day, which would not be very nice to do it. The taste would not be good, would The it? taste would not be good. So it's It's much better to eat fruit like this than to eat cinnamon sticks. yep. Yeah, that's right. Porque muitas vezes a grande questão é depois as pessoas não saberem dosear a quantidade que necessitam, não é? Porque é aquela velha história que, bem, se faz bem, então vamos comer muito. Não é? E isto tem tudo agora nas sementes, por exemplo, há a teoria que as sementes fazem muito bem à saúde, então as pessoas usam sementes em tudo. No iogurte, e então comem toneladas de sementes, misturam todos os dias comem sementes de goji, todos os dias comem frutos vermelhos, quando na verdade devia ser uma alimentação mais variada, não é? Vamos agora só saltear aqui as sementes de goji e as amêndoas, fazer um crocante, só mesmo para envolvê-las um pouquinho em açúcar. That's the nice bit. So the combination of fruit and Mas- nut is particularly nice, isn't it? Mas só, Yeah, it's tasty. é ótimo, mas segundo ali a Marta já estraguei tudo, porque quando cozinhei o vinho já estraguei as propriedades todas, mas pronto, ela vai perdoar-me por causa disso. It tastes nice. Então aqui no fundo do copo vamos colocar os frutos vermelhos. As framboesas, os martílios, algumas groselhas que vamos tirar do pé para depois não encontrarmos. Vamos colocar aqui uns quadradinhos de morango, que são ótimos. Os morangos devem ser consumidos na época, não é? Porque agora, nesta época, todo ano há morangos, mas nem a qualidade dos morangos não são sempre bons fora da época, não é? E colocamos o Sabayon. And the contrast in colour between the Sabayon and the fruit is beautiful. And of course, it's just such a nice reminder that if you want to find healthy foods, colour is quite an important That's guide. right. Yeah. The healthiest foods are going to be the ones that are nice, dark colours. We can see the dark blue and the red and the colour of the goji berries. So this is what we should look for, the beautiful contrast with the colour of the egg Sabayon and the green of the A cor da comida é muito importante não só para os adultos, mas também para as crianças. E muitas vezes as crianças têm muita dificuldade em comer no dia a dia, porque a comida é monótona, não é? E se a comida não tiver cor, as crianças não gostam, não é? E vamos colocar aqui. I think it's particularly nice to think of molecules being beneficial because too often chemical molecules are deemed to be nasty, to be unhealthy. So to have the emphasis here on understanding that molecules are beneficial and can do you good because it's not just antioxidant. Many of the molecules in these sorts of fruits have antibacterial properties and certain fruits are quite good in relation to not curing cancer, but can be assistance to people who've got cancers. And I think that also some of the molecules in these fruits and berries have anti-inflammatory properties, and so they could be quite good for people who've got arthritis. And this is not to say that you should be ignoring normal treatments. It's just that this is, if you like, a bit of a supplement and a nicer way of trying to keep yourself healthy. Bem, espero que as nossas moléculas não tenham ficado aborrecidas comigo pelo tratamento que tiveram. Agradeço a vossa presença e voltamos para o próximo programa com novas noções de cozinha e saúde.